Boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Giovanni Brescancini Picciotti, eu sou assistente de juiz e proprietário do cursinho 90 Pontos. Como eu recebo muitas demandas atinentes à saúde mental, a esse aspecto de ansiedade e também de sentido, eu resolvi fazer essa série de entrevistas, uma metáfora, banana e morango, para a gente viver a vida de uma forma disciplinada, consistente, mais leve e saborosa. Essa série de entrevistas vai envolver desde profissionais da saúde mental ou outras pessoas que, como padre, lidam muito com as dores e as angústias dos outros na prática, além de também com profissionais e estudantes em situações particularmente demandantes. Eu vou começar perguntas com o padre. Primeiro, se o senhor tivesse que se introduzir para um estudante que trabalha e estuda em 2 frases, como o senhor se introduziria? Determinação e foco, que acho que são dois elementos importantíssimos para o nosso autodesenvolvimento e também para os objetivos que desejamos alcançar. Então, a determinação, ou seja, eu estou determinado a abraçar aquela causa. E depois, o foco. Meu foco tem que ser aquele meu objetivo, aquele meu anseio. Então, isso é muito importante, Giovanni. E se o senhor fosse apresentar suas credenciais? Quem o senhor é, onde o senhor trabalha? Muito bem. Eu sou o Padre Amado Carvalho, trabalho há 5 anos na Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo e minha função é capelão hospitalar. O cargo de capelão surgiu na Idade Média justamente para levar às pessoas necessitadas o auxílio que elas precisam, por exemplo, na área da saúde, na área militar, na área da educação e mesmo das famílias renomadas da Idade Média, sempre existia ali um capelão, ou seja, aquele indivíduo que dava o suporte humano, psicológico, o suporte também espiritual para essas famílias. Então, eu exerço a minha função na Santa Casa da Misericórdia, junto dos pacientes, dos profissionais da saúde e também dos residentes, aqueles que estão ali almejando este cargo de um dia poder exercer a medicina com muito afinco. Perfeito. Então, o senhor é alguém que, tanto na sua vida profissional, na sua trajetória, vida ecumênica, não sei se é o nome correto, como padre, o senhor com certeza tem de ter muita disciplina, e ao mesmo tempo, o senhor também lida bastante com aspectos tanto da rotina dos médicos e dos demais profissionais submetidos a muito estresse, como também o senhor convive com a angústia de pessoas em situações muito difíceis. Eu imagino que o senhor tenha condições espetaculares de agregar para a gente nesse projeto. Obrigado. De repente, não é que nós temos condição, mas a gente vai criando condição ao longo do caminho, porque o caminho se faz a cada dia, a cada experiência que nós podemos ter, a cada evento, a cada acontecimento, sempre existem surpresas. Então, a gente está ali para cuidar. A palavra certa seria cuidar, direcionar, demonstrar o nosso afeto, demonstrar que todos nós somos humanos, que todos nós temos as nossas angústias, as nossas dores, todos nós temos as nossas fragilidades, diríamos assim. Então, isso é muito importante, saber que é uma interdisciplinaridade. O meu trabalho é um trabalho bem interdisciplinar. Convivo desde os pacientes no leito, os pacientes terminais, paliativos, também com os profissionais da saúde, médicos renomados, cientistas, estudantes. Então, Eu, isso é muito importante. eu imagino que o senhor acabe convivendo com o medo em diversas feições. Por exemplo, o medo de um doente em estado terminal em relação à sua saúde, o medo dos familiares em relação à perda, o medo dos profissionais que estão começando em relação à perspectiva do futuro, o medo dos profissionais que já estão estabilizados em relação às consequências de todas as atitudes que eles tomam. O medo é uma emoção com a qual todos nós convivemos e que, por exemplo, quando alguém está almejando uma carreira difícil, está estudando para um concurso público, várias vezes, tudo que a gente pensa nesse futuro, nessa incerteza, nesse será que, tudo isso muitas vezes assusta. O que o senhor diria para quem quer lidar com medo? O que, na prática, o senhor pensa que mais auxilia quem está nessa situação? Sim.
É importante nós sabermos que o medo é nosso amigo. O medo não é um terror. Amigo? O medo é nosso amigo. Se, por exemplo, eu vou atravessar uma avenida e eu tenho medo porque está vindo um carro em alta velocidade, isso é benéfico para mim. Nossas emoções sempre querem dizer algo pra gente, né? Sim, sempre dizem, sempre querem dizer, não, sempre dizem, e a gente deve estar atento. E o medo, ele está relacionado, poderíamos dizer aqui antropologicamente, ele está relacionado ao desconhecido. Por que eu tenho medo da morte, Giovanni? Porque a morte é desconhecida. Eu não conheço, eu não sei o que é morrer. Por que eu tenho medo de tantas e tantas coisas? Por que eu tenho medo da prova que eu vou fazer? É porque eu não sei o conteúdo que vai estar lá, eu não sei se eu vou acertar, não sei se eu vou errar, não sei. Enfim, então, o medo está presente em todo ser humano, até nos animais. Os animais também têm medo para preservar a sua vida. Quando o leão corre atrás do cervo, o cervo começa a liberar adrenalina e aquela coisa toda. Então, é o medo. Ele precisa desse medo para se livrar. Uma coisa que me encoraja quando eu estou me sentindo com medo é que eu penso que uma perspectiva que a gente acaba tendo às vezes é como se o futuro estivesse só aguardando para ser revelado. Ou seja, as coisas vão acontecendo e você não sabe o que vai vir. Mas a verdade é que o futuro é algo que vai se construindo, não algo que se vai revelando. E quando você entende o impacto do seu livre-arbítrio, do que você consegue causar, e como isso muda coisas que aparentemente não estariam sob seu controle, mas quando você mexe aos pauzinhos, faz seu esforço, faz o melhor caminho, e você acredita, tem um conceito que eu acho muito importante, que é a fé prática. Porque a fé, ela seria um sentimento, a priori, mas uma crença absoluta que não permite relativização. Mas a fé prática é a expressão disso em ações. Então não é só você acreditar no sentido de sentir que é verdade, é você agir como se fosse, até mesmo quando, por qualquer razão que seja, você não esteja se sentindo assim. Sim. Ok. Em primeira instância, Giovanni, a fé, só consertando o conceito de fé, a fé não é um sentimento. A fé é a obediência a algo. Por exemplo, Abraão teve fé e por isso ele obedeceu a palavra de Deus e saiu para a terra prometida. Isso é fé. Fé é obediência à palavra, obediência a qualquer coisa. Então, se eu tenho fé que eu vou conquistar algo, que eu almejo, e eu me coloco a caminho daquilo, né? Eu me coloco todo o meu ser, a minha vontade, o meu querer, naquele meu desejo, então, isto é fé. Pode ser também um sentimento, mas não basta. Lembra muito o que eu chamei de fé prática. Isso, a fé prática. A fé prática é a obediência aos critérios que você precisa ter para alcançar algo. Isso é muito importante. Fé prática, obviamente. Muito bem. É um ótimo conceito. Obrigado. Qual seria a diferença na vivência do senhor entre o senhor consolar alguém e o senhor fortalecer essa pessoa? Pois bem, acho que são coisas intrínsecas. São diferentes, mas são intrínsecas. Para consolar alguém, você precisa fazer a pessoa entender, levar a pessoa a entender que o desalento e o desconsolo faz parte da vida humana. Não é só ela naquele momento que está passando por aquela situação. São tantas outras pessoas que passam por isso. Então, quer dizer, ela não está sozinha. Ela não está sozinha naquele momento que ela está em desalento e precisando de consolo, né? Então, é você fazer com que ela enxergue isto. Isso é muito importante. E o outro ponto que você colocou é o... Primeiro foi o consolo. Fé e consolo. Força. Força e consolo. Força, não é? O consolo e a força. A força, nós vamos buscar até onde a gente não tem. Força. A força é eu puxar de dentro de mim, de repente, não são das coisas exteriores, mas do interior, porque nós temos muitas capacidades interiores que nós, às vezes, não percebemos. Então, nós temos muita força. Nós somos um turbilhão de força, nós humanos. Nós temos tanta força que o nosso olhar, o nosso agir, a nossa fala
muda muita coisa. Então, a Mudou força... completamente o mundo, né? Isso, a força vem de dentro de nós. A Uhum. força de Deus criou o céu, criou a terra, criou o ser humano, criou tudo que existe. Então, fazer com que essa pessoa perceba que ela tem essa força dentro dela. Uhum. Não é do exterior para dentro, mas é do interior para fora. É do in para o extra. Isso é muito importante. E teria algum gesto simples, de 1 a 2 minutos, como um silêncio, uma frase curta, uma oração discreta, que o senhor recomendaria? Porque quando estamos estudando, às vezes começa a vir muita coisa na cabeça, a gente fica meio sobrecarregado, ou então a nossa mente escapa para outros lugares. Se a pessoa ela quer dar uma pausinha e recomeçar com a mente assentada, focada, obediente ao trajeto que leva ao destino que ela quer, o que o senhor recomendaria? Giovanni, lembra que eu disse no início, o foco. O foco é muito importante porque se eu não estou focado em alguma coisa, aquilo passa despercebido. Então, se eu estou na sala de aula, mas estou pensando na minha namorada, eu estou pensando no boleto que eu tenho que pagar, que eu não vou conseguir, eu estou pensando em outras coisas que eu preciso fazer em casa. Não, você tem que ter foco. Uhum. Se eu estou desfocado, aí eu começo a me enveredar por várias outras situações e me perco. E um gesto simples para retomar quando perde o foco? Gesto simples para retomar é você voltar-se para dentro de você mesmo. Eu sempre trabalho muito com essa questão de olhar para dentro de nós mesmos. Como assim? Olhar para dentro de nós mesmos e reconhecer a nossa capacidade. Dizer, não, eu sou capaz de agora, neste momento, eu fazer isso aqui. Então, eu vou fazer. Vou me concentrar nisso aqui, deixa o restante para depois. Apesar do nosso cérebro não ser um caleidoscópio, onde fica uma coisinha aqui, outra ali, não. É tudo misturado, mas a gente pode sim manter o foco em alguma coisa, em algo que a gente está ali esforçando para fazer, a gente pode, buscando dentro da gente, concentrando-se, olhando ao nosso redor, porque tem tantas coisas ao nosso redor que às vezes nos chama a atenção. Mas não, voltar-se para dentro de nós mesmos. Voltar-se para dentro de nós mesmos. Nós estamos aqui agora nessa conversa, mas se eu não estivesse focado em você, nas suas perguntas e no nosso objetivo que nós estamos, já estava... eu estaria assim, meu Deus, o que é isso aqui? Oh, o que é aquilo ali? Olha, o que é aquilo lá? Não, peraí. Foco, determinação. Isso é muito importante, tá, Giovanni? Então, é possível sim. Tá? Perfeito. Uma outra pergunta que eu iria lhe fazer: muita gente fica presa na culpa quando falha. Por exemplo, isso vale tanto a erros morais, como algum erro na rotina, algum erro no compromisso com aquilo que a pessoa almeja. Como que o senhor faz para que essa culpa ela não se torne algo que faz a pessoa se reduzir, se diminuir, se reprimir, mas que ao revés a encoraje a seguir ainda mais, com mais firmeza, o caminho que ela quer? Giovana, eu dizia para você que o medo é nosso amigo, não é? Se lembra? E agora eu vou dizer para você que o erro é nosso professor. O erro é nosso professor. Porque a partir do momento que eu cometo um erro, o que eu devo fazer? Eu não devo ficar ali me lamentando, ou como diz o ditado no interior das Minas Gerais, de onde eu sou, fica chorando leite derramado. Né? Então, eu preciso saber que eu cometi aquele erro, assumir aquele erro, saber que eu sou culpado, não ficar com sentimento de culpa. Porque saber que é culpado é uma coisa, e ter sentimento de culpa é outra. Então, é saber que eu errei e que a partir daquele erro eu posso aprender, porque o erro é um professor, ele vai me ensinar agora a fazer certo. Inclusive tem um ditado que muitas pessoas dizem assim, mas o erro é humano. Ou seja, sim, o erro é humano, só que a frase está incompleta. O erro é humano, consertar o erro é dever de quem errou, e permanecer no erro é ignorância. Então quer dizer, todos nós erramos. Só não erra quem não se dispõe a fazer alguma coisa.
Só não erra quem não trabalha, Quem né? não trabalha, quem está dentro de uma redoma lá, como um peixinho no aquário, quem não sai à rua, quem não vai ao trabalho, quem não faz um negócio, quem não Uhum. dialoga, quem não troca ideias, essas pessoas não erram. Agora, nós que sempre estamos nessa convivência social com as Uhum. pessoas, estamos no trabalho, lidamos com pessoas humanas, lidamos com problemas, lidamos com fragilidade, nós estamos suscetíveis ao erro. E não precisa da gente ter medo de errar. Porque Uhum. se a gente errar, a gente volta atrás. A gente pode aprender com aquele erro. O erro é nosso professor. Vamos Uhum. colocar isso na nossa cabeça, tá, gente? É, ainda nesse sentido, assim como às vezes as pessoas ficam com culpa de não fazer o que elas creem que deveriam, isso as acaba suprimindo, às vezes as pessoas elas ficam, até fazem, só que elas acabam sentindo que tudo é uma obrigação, que nada na vida tem sentido além daquele repetir de rotina, a vida perde a luz para elas. E quando a gente pensa em quem almeja carreiras que demandam preparações muito extenuantes, trilhas que demoram muito tempo a se consolidar, às vezes parece que é uma montanha que nunca acaba. E tem uma música, inclusive, que eu gosto muito, tocou na formatura do meu irmão mais novo, que é The Good Part. Seria a parte boa em inglês. Sim. E basicamente a música reflete, né? Fica falando, ah, eu queria tal coisa, essa coisa não chega, não chega, não chega. Então vamos pular para a parte boa e dançar e se divertir agora. Só que eu imagino que muitas pessoas têm essa sensação e quase de uma forma perpétua, né? Ainda Sim. mais quando a pessoa está com uma preparação de estudar, por exemplo, vai estudar 5, 6 anos para ser juiz, para depois disso trabalhar muito, por muitos anos, para ter suas promoções, eventualmente virar desembargador. O que que o senhor diria para trazer um brilho para essa pessoa sem que ela abra a mão do que ela quer e que tem sentido e que vale a pena e que a move? Nosso grande problema, o problema do ser humano, eu tenho lidado muito com isso, principalmente quando atendo alguns residentes, Uhum. porque muitas vezes nós nos preocupamos em corresponder às expectativas dos outros. Uhum. Ah, porque o meu pai quer que eu seja médico, então eu preciso passar na residência, é porque alguém quer que eu faça isso. Não. E nós não somos obrigados a corresponder às expectativas das outras pessoas. Uhum. Eu não sou obrigado a corresponder à expectativa de ninguém. Eu devo corresponder às minhas expectativas. Uhum. Se você tem uma expectativa de estudar, ser um médico, ser um advogado, um juiz, um desembargador, etc. Então, você deve, então, focar naquela sua expectativa. Uhum. A expectativa tem que ser sua. Você não tem que olhar se alguém está te empurrando para aquilo ou se alguém não quer que você faça aquilo que você está fazendo. Mas você tem que. E quando você se perde nessa rotina que parece tudo muito maçante, mas ao mesmo tempo a disciplina é necessária para você chegar onde você quer? Quando nós chegamos no fim do poço, Giovanni, qual é a opção que nós temos? Subir. Quando eu estou afundando, tá, eu vou lutando, relutando, vou fazendo isso, aquilo, vou me agarrando aqui, aqui, acolá. Mas quando eu chego no fim do poço, a única solução que eu tenho é subir. Uhum. Então eu preciso subir. Eu preciso me organizar, eu preciso achar a ponta daquele fio que eu perdi, Uhum. né? Eu preciso fazer uma reconstrução, não é? Já que eu desconstruí tudo, como diz Descartes, agora eu tenho que fazer uma reconstrução. Uhum. Tem que reconstruir tudo isso e voltar, né? Ou senão eu morro lá no fundo do poço. E é mais Alguma, fácil levantar. alguma vez o senhor já se sentiu no fundo do poço? Sim, várias vezes. Várias vezes. Então eu penso comigo, Teria alguma que o senhor contaria pra gente melhor? sim, teria. Foi justamente esses dias atrás que eu perdi a minha mãe. No dia 26 de outubro, eu me senti no fundo do poço. Me senti no fundo do poço a ponto de não ter capacidade de ver a minha mãe falecida no caixão. Eu não tive condições. Então me vi no fundo do poço. E eu disse para mim mesmo: e agora, o que eu faço? Não tenho mais minha mãe. Posso morrer também junto com ela. Essa é a hora dela, ela foi na minha frente. E eu
também tenho o meu momento, então eu preciso me reerguer. E assim eu estou me reerguendo até hoje. Eu estou me reerguendo desta perda, que também é uma questão humana muito forte na nossa vida, né? Então, eu já me vi no fundo do poço. Quem de nós nunca se viu no fundo do poço? Quem nunca se viu no fundo do poço, por favor, passe a receita para mim, porque eu vou pagar aquilo que eu puder, ou que, enfim, eu vou querer essa receita para não chegar no fundo do poço. Porque todos nós, com certeza, já chegamos. Sim. Até Jesus, até Cristo chegou ao fundo do poço. Até Deus. Nos 40 dias ou em outro momento? Na sua morte. Ele chegou ao fundo do poço. É o sofrimento, a calúnia, aí depois vem a crucifixão, né? Ele chegou ao fundo do poço. Deus também chegou ao fundo do poço. Por isso que Friedrich Nietzsche vai nos dizer, até Deus tem o seu inferno. Quando ele diz até Deus tem o seu inferno, é justamente isso, porque Jesus desceu à mansão dos mortos. Então Deus tem o seu poço fundo. Ele também já fez a experiência do fundo do poço. Uma perspectiva muito interessante. Eu nunca tinha parado para ler dessa forma, né? Sim. Quando Friedrich Nietzsche diz isso, as pessoas criticam, é um ateu, não presta. Não, peraí. Isso é falta de interpretação filosófica, é falta de conhecimento antropológico, de contextualização, é um anacronismo a pessoa ler assim. Então, vamos com cuidado, não é? Nietzsche foi um grande filósofo do niilismo, mas ele disse coisas que não são todas as coisas dele que a gente joga fora. Algumas a gente pode sim absorver. Era alguém extremamente inteligente. Não há nada bom que sirva para tudo, nem nada ruim que não sirva para nada. Uma ótima frase. Na sua experiência, qual o erro mais comum de quem é muito exigente consigo? Tentar controlar tudo, tentar aguentar tudo calado ou tentar compensar demais quando erra? Todos esses que você disse, mais alguns outros e mais alguns milhões e milhões e milhões. Porque nós não temos que ficar cobrando tanto de nós, não. Nós temos o nosso limite. Por exemplo, eu vou cobrar de mim que eu preciso fazer, não sei, 1000 oitivas numa noite, porque amanhã cedo eu preciso. É impossível, né? Vou cobrar de mim porque eu preciso ler tantos processos, porque amanhã peraí. Não, eu tenho que ir por parte. Percebe-se que nem Deus fez o mundo de uma só vez. No primeiro dia ele fez uma coisa, no segundo ele fez outra, no terceiro ele fez outra, no quarto ele fez outra, no quinto ele fez outro, né? No sexto ele fez outro. E depois o que ele fez? Descansou. Então nós vamos querer fazer tudo, abraçar tudo, por quê? Se nós somos minúsculos, um grão de areia frente à grandeza de Deus, e Deus fez tudo conforme precisava. É aquilo que eu te digo, né? Hoje é essa oitiva, 2, 3, amanhã é aquela, etc, etc. Hoje eu faço isso, amanhã eu faço aquilo. Não. Se a pessoa quer fazer tudo, ela acaba se perdendo. Né? Se ela... Não, eu preciso fazer tudo isso aqui, etc. Tenho que dar conta. Não, eu não tenho que. Eu devo fazer isso, aquilo, mas não precisa também entrar nesta paranoia de que eu tenho que correr atrás disso aqui, Qual daquilo, seria daquilo outro. a diferença entre esse dever e esse ter que? A diferença entre esse dever e o ter que? O ter que é quando eu coloco no imperativo categórico que eu preciso fazer isso. Aí eu não estou pensando se eu vou fazer bem feito ou mal feito. Eu estou fazendo. Aí eu chego lá e falo aqui, ó, eu fiz, tá aí. Tá pronto. Sim. Então, eu tive que fazer, então eu fiz, nós temos que fazer isso aqui, Giovanni, então vamos fazer. Vamos, faça. O ter que até tira de si a responsabilidade, né? Você tinha que. Tira de si a responsabilidade. Agora, eu trago o sujeito para mim, eu sou o sujeito responsável da ação, então eu vou fazer com mais cautela, eu devo fazer com mais cautela, com mais sobriedade, ou seja, devo fazer com amor, devo fazer com paixão aquilo que eu faço. Eu sempre digo para as pessoas, eu prefiro fazer uma coisa bem feita do que fazer 10 mal feitas. Sim. Eu faço isso. O senhor também acompanha muito profissionais da saúde em situações muito extenuantes. O que mantém essas pessoas firmes naquela disciplina, não por dias, semanas ou meses, mas por anos, às vezes por uma vida toda, em que eles nunca se separam da medicina? Muito boa pergunta, Giovanni.
nós temos a nossa vocação. Quando eu estou falando de vocação aqui, eu não estou falando no termo religioso. Eu estou falando da vocação, ou seja, daquilo que a gente pende para ser. Então, por exemplo, ser médico é um dom, está no sangue da pessoa. Cortar ali, fazer aquelas decisões. Ser juiz, ser um advogado, um promotor, um desembargador, isso está no sangue da pessoa. Eu não serviria para ser tantas outras coisas, mas eu sirvo para ser padre, não é? Então, Sim. é isso que mantém a gente fiel. Quando você faz aquilo que você gosta, aquilo que você ama. Lembra que eu dizia, fazer com amor e compaixão. Então, quando você gosta daquilo que você faz, então, aquilo nunca é pesado para você. Einstein, Deus dizia assim, faça sempre o que você gosta e você nunca precisará trabalhar. Quando você faz o que você gosta, você nunca precisa trabalhar. Ou seja, ele quis nos ensinar que aquilo é um deleite, que aquilo é bom para a gente quando você faz aquilo que você gosta. Obviamente, tem dia que existe o cansaço, Exato, né? existe... Também não dá enfim, para idealizar demais. não pode idealizar demais, tem que ser pé no chão, mas faça aquilo que você gosta. Então, por exemplo, eu tenho 20 anos de padre, vou para 21. Então, tantas coisas acontecem, mas eu gosto de ser padre. Eu gosto de ser padre. Então, é isso que é importante, é isso que, diríamos assim, segura, né? E o que falta muito na moçada hoje, eu creio que é um discernimento de descobrir ou redescobrir esta aptidão que grita dentro de você. Que algo grita dentro de você, não é? Para ser um artista, ou para ser enfim, um ator, uma atriz, um cineasta, um médico, um advogado, enfim, isso grita dentro. E você tem que ir regando essa semente para que ela possa germinar, dar flores e frutos. Para fechar, se o senhor tivesse para fechar, se o senhor tivesse que deixar uma frase simples para um estudante que às 11 da noite está exausto e pensando em desistir, qual seria ela? Meu amigo, minha amiga, a vida não é fácil para ninguém. Se tem uma verdade que às vezes alguém não nos diz, é que a vida não é fácil. Com isso, eu não estou dizendo que a vida não é bela e não é boa. A vida é bela, como diz o cineasta Roberto Benigni. A vida é bela, mas não é fácil. Viver é um drama, né? Principalmente quando nós nos encontramos diante das nossas obrigações, dos nossos deveres, honrar os nossos compromissos. Então, se às 23 horas você está cansado, tem o seu trabalho para fazer, veja você o que você pode dar, mesmo dentro desse seu cansaço, pensando no seu objetivo, pensando naquilo que você almeja. Não simplesmente deixe para lá, não, ou amanhã, eu deixo para depois, vou protelando, protelando, protelando. Aí chega o dia, não está pronto. Então, quer dizer, há momentos em que nós temos que dar o suor, dar também o sangue, né? Diríamos assim. A gente dá o suor e dá também o sangue. Isto quando eu faço essa exigência para mim mesmo, não porque alguém me obriga a ficar lá até essa hora. Eu já disse isso anteriormente e volto a repetir. Então, essa é a mensagem que eu deixo para você. Não é fácil, é dificílimo, mas não é impossível. Não é impossível. Perfeito, muito obrigado, eu agradeço muito a sua colaboração, muito a sua presença. Imagino que tenha acrescentado bastante a todas e todas que nos verão. Uma perspectiva muito única, não só é padre, que já lida bastante com as dores da pessoa num nível mais profundo, mas ainda mais um capelão, acaba lidando tanto com os profissionais e também com situações muito... né, e pouco, essa nem estava no roteiro. Mas quando é, por exemplo, uma última unção que o senhor tem que fazer, Sim. como que o senhor se sente e como que o senhor se segura após o que é uma despedida muito difícil? Sim. Eu presencio muitos óbitos, eu presencio familiares diante de óbitos, aqueles que chamam para ministrar o sacramento da unção dos enfermos, que não se diz mais hoje extrema unção, porque a unção era para quem ia morrer. Hoje não mais. Hoje o sacramento da unção dos enfermos é como que a pomada
que você passa na ferida para melhorar. A unção dos enfermos é a unção com o óleo sagrado, que nós ministramos na fronte e nas mãos do paciente. Não precisa estar em perículos mortis. Não necessariamente. Se você vai fazer um procedimentozinho cirúrgico, pode receber a unção dos enfermos. E também aquela pessoa que está para partir, ela deve receber a unção dos enfermos, se é católica, se pede, não é? Por quê? Porque o sacramento é uma força, não é para a pessoa morrer. É uma força para você passar por aquilo que você está passando, é uma força para você se recuperar daquele estado que você está vivendo, e se for para você fazer a passagem desta vida para outra, que seja também uma força para esta passagem. Isso é muito importante e isto é muito significante na vida das pessoas que têm fé, que querem o sacramento e principalmente para os familiares que ficam mais em paz. Isso é muito importante. Perfeito. Uma vez mais agradeço a sua presença. Cara, É isso. eu que tenho a agradecer, Giovanni, pelo seu convite. Eu me sinto muito honrado por você ter me feito esse convite e eu aceitei com muita aquiescência, aceitei com muita alegria e te digo que sempre que precisar, a gente pode estar aí colaborando com aquilo que você achar que eu posso somar para as pessoas. Eu agradeço, viu, Giovanni? Muito obrigado. Que Deus abençoe. Certamente.